Irmãos, vamos nos achegando para iniciar o culto ao Senhor. Nós vamos ouvir o prelúdio, vamos nos preparar em oração silenciosa para cultuarmos ao nosso Deus. Meus irmãos, nós vamos adorar o Senhor e nós vamos abrir as Escrituras no Salmo 19. Nós vamos fazer essa leitura de pé, coloque-se de pé, Salmo 19, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Diz assim a palavra do Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Todos juntos, versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Eu vou pedir ao presbítero Ari que nos dirija em uma oração de louvor, de adoração ao nosso Deus.
Ainda de pé, irmãos, entoemos o hino Os Céus Proclamam, de número 22. Hino Os Céus Proclamam, de número 22. Nós vamos abrir ainda as Escrituras no Salmo 1. Salmo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós vamos ter um momento de confissão de pecados, e após alguns instantes eu vou pedir ao pastor Amadeu que nos dirija em uma oração de confissão. Santo Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, o Senhor que criou os céus e a terra e tudo que nela há, o Senhor que enviou o seu Filho amado para morrer por nós, o Senhor que enviou o seu Espírito para nos ajudar, nos consolar, nos guiar, o Senhor que deu até a fé que nós temos. Tudo, Pai,
somos totalmente dependentes do Senhor. E quando olhamos para a tua santidade, meu Deus, quando olhamos para o Deus que o Senhor é, nós olhamos para as nossas atitudes, para os nossos pensamentos, e podemos perceber o quão miseráveis nós somos, Senhor. Mas pela tua bondade, graça e misericórdia, nós achamos o perdão no Senhor. E sabendo disso, meu Pai, sabendo que o Senhor é fiel e justo para perdoar pecados, é que nos achegamos ao Senhor, não por causa de nós, mas por causa do Salvador. Por causa de Cristo, nós nos achegamos a Ti, meu Pai, e na certeza que o Senhor perdoa os nossos pecados. E nos perdoa, meu Pai. Perdoa os nossos pensamentos que não Te agradam, o nosso falar que não Te agrada, as nossas atitudes que não Te agradam. Perdoa até mesmo aqueles pecados que nem mesmo sabemos que pecamos. Nos ajuda, Pai, ser conosco, ser com o Teu povo. E que a cada dia possamos escutar a Tua palavra, ler a Tua palavra e sermos confrontados, meu Deus, porque esse confronto é algo amoroso que o Senhor tem para nós. E hoje, ao ouvir a Tua mensagem, que o Senhor possa falar aos nossos corações, meu Deus. Transforma corações, meu Pai. Transforma corações de pedras em corações de carne, Senhor. E nos ajuda, meu Pai, em meio ao ouvir a Tua palavra, a não sermos orgulhosos no sentido de não seguir a Tua palavra, mas que possamos ouvir a Tua palavra e nos arrepender dos nossos pecados e seguir ao Salvador. Nos ajuda, meu Deus, porque até mesmo para isso nós dependemos do Senhor, Pai. Nós dependemos do Teu Santo Espírito. Nos perdoa, meu Pai. Nos ajuda. Ser conosco. É o que nós Te pedimos, nós Te agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós vamos colocar de pé, irmãos, e nós vamos entoar o hino Perdão, de número 71, em nosso inário. Hino Perdão, de número 71. Sem sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou. Eu não andei nos bons caminhos Teus, perdão, Senhor. Sim, vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei. Ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por Ti, e firme em Teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Amém. A palavra do Senhor nos diz que Deus mesmo garante o perdão do seu povo. Isaías 44, 22 diz: Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi.
Em Cristo nós temos perdão. Assentai-vos. Nós vamos, mesmo assentados, fazer a leitura alternada de Apocalipse, capítulo 21, versículos 9 ao 27. A leitura sequencial que todos os domingos nós fazemos, domingo à noite no Novo Testamento e domingo pela manhã no Antigo Testamento. Apocalipse, capítulo 21, versículos do 9 ao 27. Nós faremos a leitura de maneira alternada. Lerei os versículos ímpares e a igreja, os demais irmãos, leem os versículos pares. Diz assim a palavra do Senhor. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. A qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalina. Três portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Deus seja louvado. Irmãos, nós vamos agora, nesse instante, passar um momento de dízimos e ofertas. É uma tarefa, uma responsabilidade dos membros, mas você que nos visita, se você quiser fazê-lo, esteja à vontade. Nós vamos fazer isso enquanto cantamos o hino As Muitas Bênçãos, de número 63 do nosso hinário. Se com desalento julgas tudo
Pai querido, graças te damos, Senhor, sustentador do universo, Senhor de todas as coisas. Te somos gratos, Pai, pela oportunidade, Pai, que temos de devolver a Ti dízimos e ofertas, Pai. Te rogamos, Senhor, por sabedoria por parte do nosso conselho na administração desses recursos, Senhor. Te rogamos também, Senhor, que possamos vir aqui no momento oportuno, a tempo e fora de tempo, Senhor, te devolver dízimos e ofertas, Senhor. Nos sustenta, Pai, continua sendo conosco e continua abençoando, Senhor, o teu povo, Senhor. Ser com cada família aqui representada, o sustenta, Pai, e guia, Senhor, por tuas veredas. É a oração que fazemos, gratos por tudo, no nome santo e poderoso de Cristo. Amém. Amém. Fiquemos em pé, irmãos, e vamos continuar adorando ao único que é digno de todo o nosso louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroado estás, ó Rei Jesus. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Cantai alegremente ao Senhor, nossa fortaleza, erguei alegres vozes. Cantai alegremente ao Senhor, nossa rocha eterna, bendizei o seu nome. Anunciai entre as nações a sua glória, dizei entre as nações que o Senhor reina, e Ele reina. Glória e
fortaleza, erguei alegres vozes, cantai alegremente ao Senhor, nossa rocha eterna, bendizei o seu nome, anunciai entre as nações a sua glória, bendizei entre as nações que o Senhor reina, e Ele reina. Estão diante dele força e força.
Deus de toda glória, o meu louvor. A Jesus, o seu Filho, o meu louvor. Ao Espírito Santo, o meu louvor. A Trindade excelsa seja o meu louvor. Ao Deus de toda glória, o meu louvor. A Jesus, o seu Filho, o meu louvor. Ao Espírito Santo, o meu louvor. A Trindade excelsa seja, a Trindade excelsa seja, a Trindade excelsa seja o meu louvor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Meus irmãos, nós ainda vamos orar, intercessão, ações e graças, curve sua fronte. Pai querido e amado, mais uma vez estamos diante do Senhor e nesse instante para suplicar ao Senhor a Tua misericórdia, Pai, sobre nossos irmãos que se encontram enfermos ou que têm enfrentado lutas corriqueiras na área da saúde. O Senhor conhece, Pai, as lutas, as angústias, dificuldades de cada servo Teu, mas nós nos lembramos, Pai, desses nossos irmãos. Pedimos, Pai, a Tua bênção, mais uma vez, pela vida de Dona Joselina, Tua serva. Continue sustentando, Pai, a Tua serva nas suas lutas com a sua saúde. Pedimos também, Pai, Tua bênção sobre a nossa irmã Marluce, com a questão do seu braço. Suplicamos Tua bênção sobre o presbítero Emerson, Pai, com o seu joelho também, já há um bom tempo, Senhor, nesta luta. Lembramos do presbítero Edson, na recuperação do seu pé também. Pai, há quase um ano nós temos orado, Pai. Temos visto, Pai, já avanços, mas pedimos que o Senhor haja com graça e que o Teu servo tenha plena recuperação, Senhor. Pedimos, Pai, a Tua bênção e, ao mesmo tempo, já agradecidos por Dona Proserpina, ó Deus, que já há algum tempo vinha sofrendo com a sua visão. Ó Deus, e Te rendemos graças porque o problema foi identificado, ó Deus, e as medicações têm surtido efeito. Te rendemos graças pela Tua serva, ó Deus. Colocamos diante do Senhor também, Pai, a vida da nossa irmã Silvana, que perdeu o seu pai. Ó Deus, pedimos a Tua bênção sobre a sua família, consolando. Pedimos também que o Senhor haja com misericórdia, transformando os corações daqueles que, porventura, estejam distantes do Senhor naquela família, e que a partida, ó Deus, do Teu servo, seja um momento propício para que haja arrependimento, para que haja uma reflexão acerca da brevidade da vida, ó Deus, da necessidade de buscar o Senhor. Pedimos que o Senhor use a Tua serva ali também, no meio do seu lar, mas pedimos também que o Senhor a conduza em paz de volta aqui à Fortaleza, à sua família. Põe Tua boa mão sobre a Tua filha. Colocamos diante do Senhor também, Pai, a nossa nação. O Senhor controla todas as coisas, nada ocorre sem o Teu consentimento, sem a Tua boa mão providente sobre tudo. E por isso recorremos a Ti, conforme a Tua palavra nos exorta, para que oremos pelas nossas autoridades e colocamos diante do Senhor, desde o presidente da República, ó Deus, passando por o poder judiciário, o poder legislativo, ó Deus, governadores, prefeitos, todos aqueles que se acham investidos de autoridade. Pedimos a Tua misericórdia sobre a nossa nação e pedimos que o Senhor ponha, ó Pai, temor no coração
destes homens, ó Deus, que estão à frente do nosso país. A Tua palavra, Pai, nos fala que o Senhor é um Deus que inclina a vontade dos homens. Não há quem possa resistir ao Senhor. E certamente o Senhor querendo, ó Deus, o Senhor pode moldar a mente, Pai, destes homens. Mas nós, ao mesmo tempo, nos submetemos à Tua vontade, que é boa, é agradável e é perfeita. Nós queremos pedir ao Senhor e, ao mesmo tempo, dizer: seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Ó Deus, ouve a Tua igreja. Pedimos a Tua bênção, Pai, porque sabemos que podemos recorrer ao Senhor, que é um Pai amoroso, que se inclina para ouvir o clamor do Teu povo. Pedimos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, está conosco desde a sexta-feira o reverendo Ageu, e no final nós podemos fazer a apresentação, e ele será o mensageiro nesta noite da palavra do Senhor. Que o Senhor use com graça. Irmãos, eu aproveito que é a última oportunidade para agradecer o carinho, a recepção da igreja, toda a hospitalidade, desde a casa do presbítero Ari, o Silane, o convite que foi feito pela UPH, na pessoa do seu presidente, o conselho da igreja pela confiança, reverendo Timóteo pela amizade de tantos anos. Que Deus continue abençoando a amada igreja. Vamos abrir a palavra de Deus, então, no Salmo 119. Salmo 119. Nós vamos ler dos versos 1 a 8. Salmo 119. Dos versos 1 a 8. Salmo 119, do 1 ao 8. Diz assim a santa, perfeita, inerrante palavra do Senhor. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. O tema do sermão desta noite, meus irmãos, é os que andam na lei do Senhor. Os que andam na lei do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos por tua santa palavra, pelo privilégio que temos de tê-la escrita na nossa língua e podermos lê-la, ó Pai, diariamente, e podermos agora, Pai, diante dela, receber o alimento que vem do Senhor. Nós, ó Pai, sabemos das nossas limitações e pedimos o auxílio do teu Santo Espírito para que estas palavras que foram inspiradas pelo Senhor, pelo teu Santo Espírito, para que o teu servo as escrevesse, possam edificar a nossa vida como tem feito com o teu povo no decorrer dos séculos, Pai. Abençoa-nos, portanto. Fala a cada coração nesta noite. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no livro dos Salmos, também chamado Saltério, nós temos 3 salmos de Torá, ou salmos da lei. O primeiro é o Salmo 1, o segundo é o Salmo 19 e o terceiro é o Salmo 119. Que, pela providência de Deus, todos foram lidos nesta noite, não é? Sem combinar, foi a providência de Deus. Os 3 salmos são acompanhados por salmos messiânicos. O Salmo 1 é acompanhado pelo Salmo 2, que é um salmo messiânico. O Salmo 19 é acompanhado pelo Salmo 18, que é um salmo messiânico. E o 119 é acompanhado pelo 118, que é um salmo messiânico. E só que nós já percebemos o objetivo
de Deus em organizar os salmos, mostrando sempre lei e graça. Lei e Messias, o Messias apontando para a graça. Sempre que você tem um salmo de lei, você tem um salmo messiânico apontando para a graça. O Salmo 119, focando nele então, é um grande poema, com 176 versículos, divididos em 22 estrofes. 22 porque correspondem às letras do alfabeto hebraico. Na verdade, o Salmo 119 é um grande acróstico, em que os 8 primeiros versículos, todos eles começam com a letra equivalente ao nosso A, que é o Aleph hebraico. Então, cada versículo começa com a letra A, o equivalente ao nosso A. Depois, os próximos 8, que é a segunda estrofe, começam com o equivalente à nossa letra B, que é o Bef. Depois, os próximos 8 versículos, a terceira estrofe, todos os versículos começam com o nosso, seria o equivalente ao nosso C, que é o Gimel, e assim por diante. As 22 letras do alfabeto hebraico, formam 22 estrofes. E é de uma engenhosidade, porque até a última letra do alfabeto você tem a estrofe com os 8 versículos começando com aquela letra. Isso porque ele era um salmo que deveria ser decorado. As crianças decoravam o Salmo 119. Adultos têm preguiça de lê-lo. As crianças decoravam. Porque o Salmo 119 é o salmo que mostra a excelência da palavra de Deus. E se você inculcasse no coração de uma criança 176 versículos falando da excelência da palavra de Deus, essa criança estaria no caminho correto. E é possível nós vermos já um pai, uma mãe em Israel tomando o salmo. Criança, filho, letra A. E aí ele recitava 8 versículos. Letra B, recitava 8 versículos. Letra C, e assim por diante, até completar as 22 estrofes que nós temos aqui no Salmo. Quando comparamos este salmo com o Salmo 19, que é um outro salmo de Torá, um salmo de lei, nós temos a semelhança em muitas palavras. A partir do verso 7, nós encontramos lá lei, testemunho, preceitos, mandamentos, juízos, temor. E aqui também, nesta primeira estrofe do Salmo 119, nós encontramos lei, prescrições, caminhos, mandamentos, preceitos, juízos. O que eu quero dizer é que quando nós colocamos os 3 salmos de lei, os 3 salmos de Torá, um ao lado do outro, nós encontramos muitas semelhanças de palavras e de pensamentos. Porque aqui no Salmo 119, agora comparando com o Salmo 1, nós temos o início do Salmo muito parecido. No Salmo 1, você sabe decorado, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui no 119, bem-aventurados os irrepreensíveis no caminho. O Salmo 1 fala em caminho, fala de obediência no caminho. E aqui também, os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Lá no Salmo 1, verso 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui no 119, bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. É a mesma linha de pensamento. E observe especialmente que nestes salmos, o bem-aventurado, o feliz, não é aquele que fala, mas é aquele que anda. Isso aqui é essencial, tá? Porque falar é fácil, meus irmãos. Falar é fácil. Agora, andar no sentido de obedecer, eis o desafio. Falar, até os demônios falam. Agora, andar, só o verdadeiro filho de Deus. É aquele que escuta e anda nos caminhos do Senhor. E assim nós podemos entrar no Salmo para justamente perceber o que está envolvido neste andar na lei do Senhor. O que significa andar na lei do Senhor? Quais as coisas que estão envolvidas? Em primeiro lugar, andar na lei do Senhor envolve felicidade. Envolve felicidade.
Aqueles que andam na lei do Senhor são felizes. É o que o salmista está dizendo. Bem-aventurados, felizes, os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Tanto este salmo quanto o primeiro começam com bem-aventurados, felizes, felizes. E o que é felicidade? Felicidade, meus irmãos, é o conceito bíblico de shalom, de paz. É harmonia em todos os relacionamentos. Você está bem com Deus, você está bem com as pessoas ao teu redor, você está bem com a criação de Deus. Isso é felicidade, é estar bem com Deus, estar bem com as pessoas, estar bem com o mundo ao teu redor. Era isso que nós tínhamos em Adão e Eva, antes da queda. É isso que nós temos em Cristo Jesus. Não na plenitude ainda, mas já temos paz com Cristo nesta vida. Paz que excede a todo entendimento. Felicidade é isso, é você estar bem com Deus, estar bem com as pessoas, estar bem com a criação de Deus. Isso é felicidade. Felicidade é a busca de todas as pessoas neste mundo. Só que o problema é que as pessoas buscam a felicidade não no Criador, mas nas coisas criadas, nos relacionamentos, nos objetos, nas sensações, nos prazeres. Ao invés das pessoas buscarem a felicidade no tronco da árvore, elas ficam buscando nos galhos, e os galhos se quebram, os galhos não aguentam. Então, felicidade verdadeira é encontrada apenas em Deus, apenas no Criador. Deus é a nossa fonte de felicidade e de alegria, é a nossa origem, é nele que está a felicidade. Como disse Agostinho, fizeste-nos para ti, e o nosso coração não descansa enquanto não repousa em ti. Nós só podemos encontrar felicidade em Deus, em Cristo Jesus. E nós poderíamos aqui citar dezenas de versículos da Bíblia falando sobre felicidade. Mas eu creio que nos basta lembrarmos das primeiras palavras de Jesus no Sermão do Monte. Quando ele começa aquele discurso pensando no reino, no cidadão do reino, falando sentenças sobre felicidade, as famosas bem-aventuranças. Bem-aventurado é feliz ou é mais que feliz. E Cristo diz então que feliz é aquele que precisa de Deus, aquele que mostra dependência de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, aqueles que reconhecem que precisam de Deus, que são carentes de Deus. Esse é o sentido. Felizes são aqueles que se arrependem dos seus pecados, os que choram. Felizes são aqueles que não têm em si próprio justiça própria, os mansos. Felizes são aqueles que estão buscando intensamente a justiça, têm fome e sede de justiça. Felizes são os misericordiosos, que foram alvo da misericórdia de Deus e agora refletem a misericórdia. Felizes são aqueles que buscam a santificação, os limpos de coração. Felizes são aqueles que buscam a paz, os pacificadores. E felizes são aqueles que, fazendo todas essas coisas, são perseguidos, à semelhança do seu Senhor Jesus Cristo. Estes são os felizes, estes são os felizes. Você quer ser feliz, então? Ame a Deus, ande com Ele, obedecendo a sua palavra. Busque uma vida de consagração, de santificação, que você vai encontrar a felicidade. O versículo 1 nos diz: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que não andam na lei do Senhor. Em outras palavras, bem-aventurados os que não sofrem repreensão, irrepreensíveis, que andam na lei do Senhor, isto é, que obedecem ao Senhor. O verso 2, bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, isto é, felizes são os que guardam os seus mandamentos e o buscam com todo o seu coração. Aqui está a felicidade. Não praticam iniquidade, andam nos seus caminhos. Felizes são aqueles que obedecem a Deus. Perceba como a felicidade, ela está vinculada, está ligada
a obediência a Deus, a santificação. Felicidade e santificação andam juntas, viu? Andam juntas. Felicidade e santificação. Um pastor chamado Ligon Duncan, ele disse que o seguinte: você não pode crescer em santidade sem crescer em felicidade. E não pode crescer em felicidade sem crescer em santidade. Elas estão inseparavelmente unidas. E eu não sei como você está aqui nesta noite. Eu não sei que pensamentos você teve nestes dias. Se você está feliz na sua vida. Eu não sei. Mas uma coisa eu te digo. O caminho para encontrar a felicidade está em Deus. E está numa vida de santificação. Talvez você esteja aqui ouvindo isso justamente como resposta a coisas que você pensou nesta semana. Pois o caminho para a felicidade não está em nenhum outro lugar, senão na obediência a Deus, em uma vida de santificação. Você tem andado infeliz na sua vida? Aproxime-se do Pai, aproxime-se do Pai, aproxime-se de Deus. Ele dá felicidade. É Ele quem dá felicidade. Só nele, só nele. Nós buscamos em muitas coisas, em muitas distrações. Quando a única fonte certa de felicidade é aproximarmos do Pai numa vida de consagração, numa vida de santificação. Saia com isso na sua mente nesta noite, no seu coração. A felicidade, sim, é possível, é possível. E ela está em aproximar-se de Deus. Volte para o Pai, aproxime-se do Pai, e Ele te recebe de braços abertos, e Ele toca no teu coração, e Ele transforma a lágrima em riso, Ele consola o teu coração. Santidade e felicidade estão juntas. Pessoas que buscam santificação em Deus, pessoas que buscam consagração de vida, são felizes. Podem estar numa cama de hospital, podem estar desempregados, com 1000 problemas na família. Perto de Deus elas estão felizes. Santificação e felicidade andam unidas. Aproxime-se do Pai. Talvez você esteja triste desse jeito porque está longe do Pai. Volte para os caminhos do Pai, para você redescobrir a alegria da salvação, a alegria do primeiro amor, a alegria da salvação. Aqui nós temos a verdadeira felicidade, meus irmãos. Quanto mais você andar nos caminhos do Senhor, mais paz, mais alegria, mais felicidade você terá. É o primeiro ensinamento aqui deste salmo. Então, a primeira estrofe nos ensina que andar na lei do Senhor envolve felicidade. O segundo ensino, que a primeira estrofe do Salmo 119 nos dá, é que andar na lei do Senhor envolve fidelidade. Primeiro, felicidade. Segundo, fidelidade. Fidelidade. Em nossos dias, alguns nos ouvem falar em obedecer a Deus, obedecer os mandamentos do Senhor, sermos fiéis ao Senhor, aos seus mandamentos, e vêm nos acusar de legalismo. Isso está muito comum no meio evangélico, viu? Tem muita gente no meio evangélico achando que esse negócio de obediência, isso é legalismo, isso é coisa de fariseu. E aí vivem vidas de desobediência para com o nosso Pai. Mas veja o que diz o versículo 4 da tua Bíblia. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. O que é cumprir os mandamentos do Senhor à risca? É cumprir com fidelidade, colocando os nossos interesses de lado e cumprindo aquilo que Deus quer que nós cumpramos. Eu costumo falar lá na igreja o seguinte: muitos de nós perdemos a noção do que é obediência. Sabe por quê? Quando nós éramos crianças, nossos pais nos davam ordens e, gostando ou não, nós obedecíamos. Não obedecíamos? Não era assim? Vai dormir. Por quê?
porque sim, vai dormir. Ponto final. E a criança obedecia. Aí acontece um problema, nós viramos adultos e saímos da casa dos nossos pais. E agora, entre aspas, nós não obedecemos a ninguém. Nós fazemos nossos horários, fazemos o que queremos da nossa vida e nos esquecemos que nós ainda temos um pai que é mais poderoso do que o pai e a mãe, né? Sanguíneos ou desta terra. E Deus nos manda fazer coisas e nós simplesmente dizemos, não vou fazer não. Deus nos manda ir para a igreja no domingo de manhã e no domingo à noite. Aí eu falo, não, eu vou só no domingo de manhã, já está bom. Com os nossos pais, quando você era criança, você não teria coragem de falar isso, né? Porque senão viria uma varada, uma cintada, uma chinelada, viria. Mas com Deus você acha que não vai vir nada. Com Deus você acha que você desobedece semana após semana e está tudo bem. Deus não vai fazer nada. E por vezes eu vejo crentes que já estão sendo disciplinados nesta vida e não percebem que estão sendo disciplinados porque estão desobedecendo a Deus cotidianamente, semanalmente. Em vários assuntos, não apenas em faltar na igreja, faltar para com os compromissos, quebrar as promessas que foram feitas na profissão de fé, lembra? De sustentar a igreja moralmente, participar dos trabalhos. Você prometeu tudo isso se você é membro da igreja. Não apenas essas promessas quebradas Deus está castigando, mas a tua vida relaxada, de não ler a Bíblia, de não orar, de não obedecer. Meus irmãos, obediência é quando nós fazemos o que nós não queremos. Isso é obediência. Essa é a prova da fé. Olha, eu não quero fazer isso, mas por obediência a Deus, eu vou fazer, porque Deus está mandando. Eu não queria ir no domingo, nesse calor, mas eu vou obedecer a Deus e eu vou. Observe que obedecer é quando você faz o que você não quer. Aí é a prova de que você está obedecendo mesmo. Tá? Então, observe a sua vida. Se nas coisas que Deus te manda, aquelas que você não quer fazer, mesmo assim você obedece, aí eu te digo que você é uma pessoa obediente. Agora, se você só obedece naquilo que você concorda, aí é fácil. Aí é fácil. A prova está quando nós nos negamos a nós mesmos, a nossa própria vontade. E não foi isso que Cristo ensinou? Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que é negar-se? É você dizer, eu não queria fazer isso, mas eu vou fazer porque eu obedeço a Deus. Ou o contrário, eu queria muito fazer esse pecado aqui, mas eu não vou fazer porque eu temo a Deus. Negar-se. Negar os impulsos, negar os desejos, negar a própria vontade para obedecer a Deus. Isso é obediência. Isso é obediência. Então, andar na lei do Senhor envolve fidelidade. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Os cumpramos à risca. O verso 5. Tomara sejam firmes os meus passos para observar os teus preceitos, então não terei de que me envergonhar quando considerar os teus mandamentos. Esse texto não é muito fácil de entender, mas eu trouxe outras traduções de outras Bíblias e a gente vai chegar no sentido dele. Uma outra versão. O meu grande desejo é que minhas ações reflitam teus decretos. Então não ficarei envergonhado quando meditar em todos os teus mandamentos. Sabe o que significa? Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de me envergonhar quando considerar os teus mandamentos. Uma tradução mais livre seria: Senhor, o meu desejo é que eu seja firme e obediente. Assim, quando eu ler os teus mandamentos, eu não ficarei envergonhado comigo mesmo. Eu não me sentirei decepcionado comigo mesmo. Esse é o sentido. E como é que isso acontece na prática? O que o salmista não quer? Ele não quer uma vida relaxada diante de Deus. Senhor, tomara eu seja obediente ao Senhor, para que quando eu for ler a Bíblia,
eu não fique apanhando da Bíblia toda hora. Tomara, Senhor, que eu seja fiel ao Senhor, de modo que a tua palavra não me envergonhe. É como quando você lê a Bíblia e a Bíblia te chama para uma vida de compromisso com o Senhor, e você percebe, puxa vida, eu não arrumei isso ainda, eu estou descompromissado, eu não estou firme na igreja. Ou então, quando a Bíblia fala, por exemplo, da necessidade que os pais têm de inculcar a lei do Senhor na cabeça dos filhos. E você já ouviu tantas vezes sobre culto doméstico, não é? Sobre a necessidade que você tem de cuidar dos teus filhos. E aí você lê a Bíblia, ouve mais um sermão, e mais uma vergonha, mais uma decepção, e você fala, puxa, eu preciso arrumar isso na minha vida. Ou então, qualquer tipo de pecado, em que você vai para a Escritura, e a Escritura está dizendo, você está errado, você está errado. Então, o desejo do salmista aqui é, Senhor, tomara eu seja firme, eu observe os teus decretos, para que eu não fique envergonhado. Então, não terei que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. A lição aqui é justamente essa. Até quando você vai ter uma vida relaxada com as coisas de Deus? E sempre que surgir um sermão, você vai se sentir em falta para com o teu Deus. Você vai se sentir envergonhado. A oração do salmista é essa, Senhor, tomara que isso não aconteça. Tomara que eu seja firme. Tomara que eu observe os teus mandamentos, para que eu não fique sendo envergonhado pela tua palavra constantemente. Este é o pedido do salmista. Então, meus irmãos, da mesma forma que a obediência vai trazer alegria, a desobediência, saiba, vai trazer infelicidade, porque Deus vai pesar a mão. Deus quer que nós sejamos fiéis. Eu repito, tem muito crente sofrendo porque decidiu não obedecer, porque decidiu o caminho da desobediência. Então não terei de que me envergonhar. Andar na lei do Senhor envolve fidelidade. Provérbios 28:20 diz assim, o homem fiel será cumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Jesus, Mateus 25:23, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ali no século III da igreja, uma jovem de 22 anos chamada Perpétua, ela se converteu ao Senhor. Ela era mãe solteira, ela tinha uma filhinha, e ela se converteu ao Senhor, conversão mesmo, real. E ela era catecúmena, ela estava junto com outros amigos fazendo o curso para ser batizada. E ela foi presa e foi lançada numa cela, porque o império estava exigindo que todos declarassem que César era Senhor. E os crentes não faziam isso. Os crentes não diziam César é Senhor. Eles diziam Cristo é Senhor, Jesus é Senhor. Perpétua foi presa, aguardando a sua morte, e o seu pai pegou a sua filhinha e foi visitá-la lá na cela. E ele levou a filhinha já para ver se a sensibilizava. E ele disse para Perpétua, minha filha, pense na sua vida, pense na sua filhinha, você vai deixar uma menina órfã. Pense, minha filha, ceda, diga que César é Senhor e saia do caminho da morte. E ela disse, meu pai, o senhor está vendo aquele vaso, um vaso de plantas, aquele vaso pode ser chamado de alguma outra forma que não vaso? E ele disse, não, minha filha, pois eu também, eu não posso ser chamada de nenhum outro nome senão cristã. E foi com essa ousadia que Perpétua e os seus amigos foram lançados às feras e foram mortos diante da multidão. Mas nós não temos dúvida de que eles fecharam os olhos neste mundo e abriram diante do seu Redentor. Abriram diante de Cristo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E olhe, aqui no Brasil, nós não estamos ainda sofrendo esse tipo de problema, né, de sermos presos, de sermos lançados às feras. Ainda não.
Então, a responsabilidade sobre nós de sermos fiéis é maior ainda, é maior ainda. Muitos acham que morreriam por Cristo, mas em vida não estão obedecendo. Quem dirá face à morte? O lugar de obedecer a Cristo é agora, aqui na liberdade, tá? Nesta vida, antes que venha o pior. Então, meus irmãos, andar na lei do Senhor envolve, já vimos, felicidade e também fidelidade, e por fim, envolve dependência. São os versículos finais desta primeira estrofe. Eles tratam de dependência. O verso 7. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Primeiro, uma dependência de conhecimento. Quando é que a minha gratidão será de todo o coração? Quando? Quando tiver aprendido os teus retos juízos. Quanto mais eu conhecer a Deus, mais eu serei grato. Digamos que o combustível para a gratidão é conhecer a Deus. É conhecer tudo que Deus é e tudo que Deus fez na história do seu povo. Isso é combustível para a gratidão. Quanto mais nós conhecemos a Deus, e conhecimento na Bíblia não é apenas teórico, mas é relacionamento, mais gratidão nós temos para com o nosso Pai. A outra dependência é mais ampla, é a dependência que temos de Deus para obedecê-lo. Há poucos minutos nós falamos sobre fidelidade, sobre obedecer os mandamentos do Senhor e obedecer à risca. Mas afinal, quem de nós consegue obedecer todos os mandamentos do Senhor? Nenhum de nós, nenhum de nós. E Cristo deixou isso muito claro no Sermão do Monte, quando ele disse: ouvistes que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, todo aquele que se irar contra o seu irmão já é passível de tribunal. Jesus passa em revisão os 10 mandamentos, resgatando o espírito da lei, porque o fariseu, ele não matava, mas mandava matar e achava que no juízo final ele estaria livre. Isso parece brincadeira para nós, mas o fariseu cria assim mesmo, viu? Ele cria desse jeito. E Jesus, ele vem desmascarar os fariseus, dizendo: olha, vocês têm falado aí, não matarás, quem matar estará sujeito a sangue, mas, em verdade vos digo, todo aquele que se irar no seu coração contra o próximo já é passível de pena. Ele falou isso sobre o adultério também, sobre o furto. Então, a ideia é que nenhum de nós consegue perfeição absoluta, nenhum de nós. Aliás, Tiago fala sobre isso: qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, culpado de todos. E aqui o verso 8 é muito interessante. A princípio é difícil de entender, mas nós vamos chegar no sentido. Cumprirei os teus decretos, não me desampare jamais. Eu trouxe mais 3 versões. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Obedecerei os teus decretos, nunca me abandone. E a NVT, obedecerei os teus decretos, por favor, não desistas de mim. Qual é o sentido aqui? Senhor, eu vou obedecer os teus decretos, mas me ajuda, não me abandone, me ajuda, não desista de mim. Essa é a ideia aqui, meus irmãos, porque nós não conseguimos obedecer a Deus se Deus não agir em nós. A palavra diz que é Ele quem efetua em nós tanto querer como realizar. Então, nós só obedecemos o nosso Deus porque temos o Espírito Santo nos motivando à obediência. E o pedido do salmista aqui é muito sincero, é do fundo do seu coração. Cumprirei os teus decretos, Senhor, não me desampare jamais. Segura na minha mão para que eu consiga obedecer os teus decretos. É disso que ele está falando. Sem a ajuda de Deus, nem o salmista, nem eu, nem você conseguimos obedecer a lei de Deus. E é aqui que entra Cristo, meus irmãos, porque Cristo é aquele que
obedeceu no nosso lugar. Cristo foi aquele que veio e cumpriu todos os mandamentos. O que Adão não conseguiu, Cristo conseguiu com louvor. Cristo fez até aquilo que aos nossos olhos não precisava. Por exemplo, quando Cristo foi até João Batista para ser batizado, o batismo de João Batista era de remissão de pecados, e Cristo não tinha pecado. E João Batista, quando viu Cristo se aproximando, ele falou: Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus disse: é preciso que seja feito para que se cumpra toda a justiça. Porque Cristo estava assumindo o nosso papel, a nossa humanidade, e por isso ele estava seguindo todos os ritos que um piedoso deveria seguir. Mas Cristo, então, ele é a nossa salvação. Ele, como segundo Adão, cumpriu tudo aquilo que o primeiro Adão não cumpriu. Paulo fala sobre isso em vários textos, por exemplo, Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Assim, para andar na lei do Senhor, você não pode agir com soberba. Você não pode ser um crente que conta vantagem porque é crente. Isso é totalmente contraditório. Nós só somos crentes, nós só andamos na lei do Senhor porque Deus foi lá no lixão e nos tirou e nos trouxe para a sua mesa. Porque Deus foi lá nas trevas e nos trouxe para a sua luz. Nós não temos mérito nenhum. E até as nossas boas obras, as coisas boas que nós fazemos, tudo isso está na conta de Cristo, porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar. Nós não podemos nos gloriar em nada, nós dependemos de Deus para fazer a coisa certa. Se dependêssemos de nós não faríamos nada certo, mas em Cristo é que nós temos este caminho de obediência que Ele abriu para nós. Havia um pastor chamado Gresham Machen, um dos grandes pastores estudiosos da Bíblia lá do Antigo Testamento. Um pastor muito usado por Deus. E ao final da sua vida, ele já estava ficando doente, estava com uma pneumonia, e ele tinha que cumprir um compromisso num outro país. Os amigos recomendaram que ele não viajasse, porque estava muito frio, ele estava com pneumonia, já tinha certa idade. E ele quis cumprir o compromisso e ele foi. E ele morreu. Mas encontraram um bilhetezinho no bolso dele. E o bilhete era para um amigo, para John Murray, que também foi pastor. E o bilhete dizia o seguinte: John, eu sou muito grato a Deus pela obediência ativa de Cristo. Sem ela, não haveria esperança para nós. Irmãos, que bênção seria se nos últimos momentos da nossa vida nós estivéssemos pensando em Cristo, como Gresham Machen. Nos últimos momentos, ele estava pensando na obediência ativa de Cristo. A obediência que nos trouxe a salvação. Que bênção será se nos últimos momentos da nossa vida nós estivermos pensando em Cristo, como Gresham Machen estava pensando. Não nas nossas obras, nas nossas realizações, mas em Cristo, naquele que nos salvou. Que bênção será, que bênção será. Eu concluo, meus irmãos, retornando aos nossos pontos. Nos Salmos, bem-aventurado não é aquele, ou feliz não é aquele que fala, mas é aquele que anda. É aquele que anda. E andar nos caminhos do Senhor envolve, então, felicidade. Se você quer real felicidade na tua vida, aproxime-se do Pai. Aproxime-se, porque Ele pode fazer novas todas as coisas, pode restaurar a tua alegria, pode mudar o teu coração. Felicidade e santidade, ou santificação, consagração, andam unidas. Andar na lei do Senhor envolve fidelidade. Arrume a tua vida, seja fiel ao Senhor, pare de brincar com as coisas do Senhor, seja fiel, comprometa-se, cumpra os votos que você fez na profissão de fé e no batismo, comprometa-se com as coisas do Senhor.
Andar na lei do Senhor envolve fidelidade e envolve também esta dependência. Envolve dependência, sabedores de que nós só obedecemos porque Cristo obedeceu primeiro, e tudo que tem em nós de obediência é motivado justamente pelo nosso Pai. Que Deus assim nos abençoe, que nós sejamos aqueles que andam na lei do Senhor. Amém. Meus irmãos, nós vamos nos colocar de pé, nós vamos orar ao Senhor. Depois eu pedi ao reverendo Ageu que nos impetre a bênção apostólica. Pai querido e amado, nós te rendemos graças porque o Senhor é um Deus tão misericordioso, porque o Senhor não nos deixa do jeito que estamos, o Senhor nos ensina, nos exorta. Ó Pai, a tua palavra foi aqui exposta com fidelidade e nós queremos suplicar ao Senhor que o Senhor nos dê um coração disposto a obedecer a tua palavra, ó Deus. Nós pedimos a ti, Senhor, que o Senhor nos desvende os olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei, para que possamos buscar a verdadeira felicidade que só é encontrada em ti, como aprendemos. Dá-nos um coração que olhe para a tua lei, Pai, e perceba a necessidade que temos de buscar fidelidade ao Senhor. Dá-nos que sejamos encontrados fiéis a ti, Senhor. Mas nós sabemos que dependemos completamente do Senhor para todas as coisas, para o querer e para o realizar. Nós temos a consciência disso e pedimos ajuda no Senhor, na nossa fraqueza, na nossa pequenez. Tem misericórdia de nós e faze-nos olhar para Cristo em todo o tempo. Nós pedimos assim, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Sentai-vos, irmãos, aguarde